Fala galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje nós veremos aí nosso terceiro grupo dentro do reino animal. Quem é nosso terceiro? Os plateumintos, ok? Então quem são esses plateumintos? Eles são vermes que eles surgiram na Terra provavelmente não faz muito tempo, eu acredito que cerca de 600 milhões de anos, né? Então é tempo bastante, certo? Esses animais então eles têm um corpo bem achatado, daí surgiu o nome de plateuminto, que significa em grego achatado. E eumin significa verme, ou seja, vermes achatados. Vamos lá. Atualmente, pessoal, acredita-se que tem em torno aí de 15 mil espécies descritas e eles vão viver principalmente em ambientes aquáticos, como oceanos, rios e lagos, e são encontrados também em ambientes terrestres úmidos. Muito importante, alguns têm vida livre, outros parasitam diversos animais, especialmente animais vertebrados. Certo? Esses caras, então, eles podem medir desde milímetros até metros de comprimento. Então, os plateumintos, o que eles apresentam? Um tubo digestório incompleto. Por que um tubo digestório incompleto? Olha só, eles têm uma boca, certo? E essa boca eles vão ingerir alimentos. E também por essa mesma boca que eles fazem, liberam as fezes. Nojento, né? Mas é isso que acontece. Eles não possuem ânus. Então, o sistema digestório deles é incompleto. Pô, nesse caso aí, pessoal, alguns nem tubo digestório tem e eles vivem adaptados à vida parasitária e eles vão absorver através da pele o alimento previamente digerido pelo organismo hospedeiro. Então, os parasitas, eles são ou fazem isso, ok? Vamos lá, pessoal. Plateumintos importantes que nós estudaremos aqui, as planárias, as tênias e os esquistossomos. Vamos lá, o primeiro grupo então, que são as planárias. As planárias então são animais pequenos, pequenininhos, medem em torno aí de 1,5 centímetros de comprimento. E eles podem ser encontrados em córregos, lagos, lugares úmidos. Eles têm cílios que auxiliam aí na sua locomoção, alimentam-se de pequenos moluscos e alguns outros vermes e de cadáveres de animais maiores, entre outros, por exemplo. Beleza? Então veja só, pessoal, na região anterior do corpo da planária, se vocês pegarem um livro de biologia, sempre parece que ele tem um olhinho olhando pra gente ali, aquele olhinho que fica olhando pra gente são chamados de ocelos, e esses ocelos é uma espécie de olho primitivo mesmo, então eles são capazes de detectar o quê? Detectar contrastes entre claro e escuro, lógico que eles não conseguem ainda formar imagens, porque é algo que é muito primitivo e tal, beleza? Então, o corpo ele é achatado dorso-ventricalmente ou ventralmente, possui uma boca, essa boca então ela é localizada na região ventral do indivíduo, e o intestino da planária ele é ramificado e vai atuar digerindo aí alimentos, redistribuindo para as demais partes do corpo. Vamos lá, a característica da planária ela é um animal hermafrodita, ou seja, apresenta o sistema genital feminino, apresenta o sistema genital masculino. Quando duas planárias estão sexualmente maduras, o que elas fazem? Elas se encontram e podem copular. Vai ter troca de espermatozoides através dos poros genitais. E o que vai acontecer? Esses animais se separam, os ovos são eliminados para o meio externo. Lá no interior, cada ovo ele é encerrado em cápsulas. E aí vai desenvolver-se um embrião que transforma-se numa jovem planária. Então as planárias têm grande poder de regeneração. Então se você cortar ela no meio, nasce duas planárias, e você vai cortando, 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 até que você tem uma infinidade de planárias. Joinha? Então vamos lá então, pessoal. Biologicamente nós temos aí alguns grupos que têm importância médica, no caso as tênias e a teníase. Então a teníase, na verdade, nada mais é do que a forma adulta das tênias, no caso a tênia solium originada do porco e a tênia saginata do boi, né? Então, quando fala assim verme do porco e verme do boi, estamos falando exatamente da tênia e teníase. Então, muitas vezes o paciente ele pode ter a doença, ele pode conviver com esse parasita lá no seu intestino delgado, mas ele nem vai saber que apresenta. Então, as tênias elas são comumente chamadas de solitárias. Então, porque na maioria dos casos o portador traz apenas um verme adulto, mas é um verme adulto de um tamanho muito grande, beleza? Vamos lá, pessoal, esses caras eles são hermafroditas, beleza? Eles têm algumas estruturas fisiológicas para autofecundação e não necessitam de parceiros para cópula e postura de ovos. Então, o homem portador da verminose, o que vai acontecer? Se ele apresentar uma tênia no seu estado adulto, do seu intestino, portanto, ele será o seu hospedeiro definitivo. Nesse caso aí,
se a gente pegar, por exemplo, a imagem da tênia, não vou colocar aqui para vocês, eu prefiro que vocês vejam no livro, na internet e tal, mas você vê que ela tem várias separaçõezinhas dentro do seu corpo. E aquelas separaçõezinhas que eu estou dizendo são anéis. E aqueles anéis, ou proglótides, pessoal, eles são aí, eles estão aptos à fecundação. E geralmente o que vai acontecer? Os espermatozoides de um anel fecundam os óvulos e de outro segmento no mesmo animal. E aí, cada vez que o indivíduo vai fazer as suas fezes, ele está liberando ali para o ambiente também estes ovos dessa tênia, certo? Ó, veja só que interessante. A quantidade de ovos produzidos é mais ou menos em torno aí de 30 a 80 mil em cada proglótide, sendo uma garantia do quê? Uma garantia da perpetuação e propagação da espécie. Então os anéis, vou chamar de anéis grávidos, eles vão se desprender periodicamente e vão cair junto com quem? Vão cair junto com as fezes, né? Nojento, né? Mas é isso que acontece. Vamos lá, quem que é o hospedeiro intermediário, galera? O hospedeiro intermediário é o porco, o animal que, por ser coprófago, o que é isso? Pode alimentar-se de fezes, vai ingerir essas plocótides grávidos, ou seja, os ovos que foram liberados no meio. O que vai acontecer? Dentro do intestino do animal, esses embriões eles deixam a sua proteção dos ovos e vão fazer o quê? Por meio de ganchos, eles vão perfurar a mucosa intestinal. Pela circulação sanguínea, eles alcançam qual parte? Eles alcançam os músculos e o fígado do porco, transformam-se em larvas denominadas cisticercos, e o que vai acontecer? É aí que começa o problema. Quando o homem se alimenta da carne suína, se essa carne suína ela for crua ou mal cozida, e apresentar esses cisticercos, o que vai acontecer? Essas vesículas são digeridas, joia? Vão liberar uma estrutura que vai fixar-se na parede intestinal através dos ganchos e das ventosas. Então, assim, para fechar essa parte, pessoal, vamos guardar bem isso. A teníase, ela é a doença que é causada pela ingestão do verme, certo? Então você tem um verme adulto aí dentro do seu intestino. Já a cisticercose, certo? É quando você consome os ovos dessa tênia, e esses ovos, eles formam cisticercos, que vão se instalar-se aí na musculatura do indivíduo. E no caso originado do porco, é aquela que literalmente pode formar aí essas alterações, e principalmente no nosso sistema nervoso, ok? E para fechar, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre a esquistossomose. Então, a esquistossomose também é uma doença aí de grande importância médica, certo? Causada também aí por este plateuminto. Então, ó, o esquistossomo, ele pode ter sexo separado. A fêmea vai ter em torno aí de 1,5 centímetros e o macho de 1 centímetro. Então, a fêmea é maior do que o macho. Então, o esquistossomo macho, o que ele possui? Ele possui um canal onde a fêmea se abriga na época da reprodução. Então, onde que ele vive? Geralmente, ele vai viver dentro ou nas veias que ligam o intestino ao fígado das pessoas. Então a presença desse verme, ela é de grande quantidade, ou a presença desses vermes e de uma grande quantidade de ovos pode causar o rompimento dessas veias. Então, ó, além disso, pessoal, além do rompimento dessas veias, pode acontecer um aumento do volume do abdômen devido ao crescimento desproporcional do fígado e do baço. Por isso a esquistossomose é também chamada de barriga d'água. Entre outros sintomas, nós poderíamos ter ainda o aumento do volume do abdômen, tá? Algumas dores abdominais, cólicas, náuseas, inflamação do fígado, enfraquecimento do organismo, dentre outras, certo? Como que se dá o ciclo dessa doença? Então, inicialmente, o que acontece? O esquistossomo põe seus ovos nas veias do intestino do hospedeiro, certo? Então, ó, esses ovos atravessam as paredes das veias do intestino e são eliminados junto com quem? São eliminados lá nas fezes. Se, mais uma vez, essas fezes vierem por um local ou aparecerem em um local que não deveria, o que vai acontecer? Esses ovos podem cair na água. E aí lá na água, esses vão transformar-se em larvas que são chamadas de miracídios. Esses miracídios, o que eles fazem? Eles penetram no corpo de um caramujo do gênero Bionfalaria, certo? E ali dentro do caramujo, o que vai acontecer? Eles vão transformar-se em larvas com cauda, certo? Chamadas então de cercárias. Depois de formadas, as cercárias elas saem do caramujo, do Bionfalaria, e elas vão novamente para a água. E essas cercárias então podem penetrar quem? Pode penetrar a pele humana, atingindo a corrente sanguínea e finalmente as veias, por onde vai reiniciar aí novamente o ciclo.
Vamos lá, pessoal, tem como combater o esquistossoma? Então são necessárias aí algumas providências. Por exemplo, exigir que as autoridades do governo realizem obras de saneamento básico. Isso é o mínimo que nós devemos ter, certo? Ou nunca entrar em água onde existam caramujos hospedeiros dos esquistossoma, beleza? As fossas, pessoal, caso tenha que construir onde não existe uma rede de esgoto, é necessário que você construa uma fossa. Então é preciso você construir uma fossa onde você não tenha rede de esgoto. E além disso, aí é necessário que existam meios que promovam o combate desse caramujo, porque ele é o hospedeiro essencial aí do esquistossoma. Beleza, então? Então aguardo vocês aí até a nossa próxima aula. Hoje nós comentamos aí um pouquinho dos plateumintos e referente ao próximo conteúdo, que são os nemateumintos, nós falaremos aí no próximo vídeo. Então aguardo vocês aí e até mais.